Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Olá para todos, para todas. Eu sou a Kátia Nascimento e estou falando do Literatura e Outras Viagens. E agora aqui eu estou em Portugal, na cidade de Aveiro. Hoje eu tenho uma surpresa, tenho duas pessoas muito especiais que vão conversar comigo. É, uma é do Brasil e a outra é de Portugal. É a primeira vez que eu vou entrevistar um escritor de Portugal, então estou cheia de orgulho. E vou chamar a Lídia Domingues, que é uma escritora curitibana, para conversar com a gente. Tudo bom, Lídia? Oi, Kátia, tudo bem com você? E Ó, aí? foi bem bonito, né? Que na verdade é assim, oi, comadre, como é que você tá? Não, eu aqui, sabe, né? Eu sou uma pessoa muito séria. Me E transformei em tem um agora, ano de Portugal. sim, temos um português sério, então a gente Sim, tem que ele é falar muito sério. Ô, sério boa também, esse tarde, como português. vai? Boa noite aí. Prazer É. estar aqui, Kátia, conversar com você sempre é um prazer. Apresentar um português, quer dizer, um escritor português agora, ó. Comecei bonito, hein? Vamos lá. Isso mesmo, Lídia, te controla, Lídia. A Lídia é uma escritora curitibana e tem um livro publicado chamado Lascas Lascadas. E agora ela está também escrevendo contos, né, Lídia? Onde que tu vai publicar o teu conto agora, esse último conto? Eu participei de uma seleção para uma coletânea de crônicas aqui Ah, sobre legal. Curitiba, sobre a cidade, né? E a minha crônica foi selecionada. A crônica se chama Xangô, sai agora, o livro já começou a pré-venda, acho que até março, pelo que a editora disse, né? Bacana. E é legal, é a primeira vez que eu participo de uma coletânea, fiquei feliz. Mandei 3 crônicas, né? E a curiosidade maior era qual seria classificada, se fosse, né? E aconteceu, e Xangô eu fiz junto com a sua oficina, né, Kátia? Ah, Quando eu ia você fez perguntar na se foi pandemia. inspirada na oficina É quando a gente fez a oficina de Cosmologia, né? isso, cosmologia com essa da Umbanda, e eu comecei lá. E aí eu resolvi terminar e coloquei ela também para participar, e foi ela que foi escolhida. Muito Muito legal, então bem, muito tô bem bem. feliz. Muito legal. Então agora para de deixar escondidos as tuas crônicas, os teus contos, né, Lídia? Tu gosta muito de Então, deixar escondidinho, né? Viu? Sempre tem gente que gosta, sempre tem gente que gosta. tem que arriscar como Tem você que quer, tem que arriscar. me meter, né? É isso que você fala. Isso. Mas é legal, você sabe que você é a minha madrinha da escrita, né? Que bom, Tem uma fico responsabilidade séria. lisonjeada. Então, tu sabes que eu te falo sempre do meu amigo, né? Um amigo que eu tenho agora aqui em Portugal. Aí eu pensei, né? Ah, eu vou ter que trazer esse guri para o podcast Literaturas e Outras Viagens, porque ele acabou não, o ano passado, agora ele vai nos falar, ele escreveu um livro que se chama Extratos Dramáticos, e ele é o Pedro Albuquerque. E aí, Pedro? Olá, que bom estar com vocês. Devo dizer que não gostei da consideração agora, não somos amigos agora, vamos ser amigos sempre. Agora é uma Ah, dica temporal e curtinho, portanto não é agora, somos amigos, ponto. muito obrigada, muito obrigada. Reticências continuará no futuro. E devo dizer que é um grande orgulho não ser o primeiro português, mas representar todo o continente, não é? Todo o continente europeu, Ai, meu todo o frio Deus. de inverno, todo este lado, não é? E muito o orgulho é todo meu e a felicidade de poder falar com alguém que sabe mais que eu, como é o caso de vocês as duas, e portanto, obrigado pelo convite. Bom, tem uma coisa que eu levo assim para a vida, Pedro, que é essa coisa de um saber mais que o outro. Eu sempre acho que as pessoas elas sabem coisas diferentes da gente. Então, quando a gente divide essas coisas diferentes, a gente aprende mais, né? Não é que eu sei mais ou a Lígia sabe mais, é que cada um de nós três sabemos coisas diferentes e elas se juntam formando uma coisa muito grande.
muito grandiosa. Não discordo. É isso mesmo. Concordo, E mas eu estava a falar em termos literários, porque vocês já sabem algumas coisinhas que eu ainda não sei. umas coisas Mas, mais, né? Eu mas tinha, onde chegamos? eu tive um professor de literatura na graduação que eu dizia assim para ele: quando é que eu vou saber o que tu sabes? E ele dizia: quando tu tiveres a minha idade. Era, era só uma questão de tempo. Ainda não o apanhou. Eu só sei mais porque eu li mais, porque eu tenho mais tempo que tu, Vamos né? ver? É, vamos ver, vamos ver, Mas vamos ver. nem sempre a questão de tempo é mais referência, né, Kátia? Porque tem muita gente que ainda não aprendeu um monte de coisa. É, tem, Nem é tem que verdade. não olhar, né? É. Mas está tudo certo. Às Eu vezes, acho às que vezes eu penso assim, né? As pessoas não mudam, né? As pessoas mudam. Aí depois eu penso, puxa, mas eu conheço tanta gente que chega lá com seus 60, 70 anos que não mudou nada, né? concordo com você quando há esse complemento, né? O complemento dos saberes diferentes, né, de todos nós, e também os complementos do tempo diferente. Sim, E sim. acho que isso que é legal, né? Eu sou essa pessoa, assim como você, que tem amigos de todas as idades, né? Porque esse complemento também é importante. E se você estiver aberto para entender o que cada um traz, eu vou aprender com os meus Isso. amigos mais jovens, com os meus amigos mais velhos. Às vezes os amigos da minha idade não conseguem me acompanhar. Então isso tudo é relevância só, mais Sim, nada, porque o que exato. importa é a troca mesmo. Isso E eu mesmo, estou muito aqui bom. super curiosa para saber do Pedro, o que a gente pode trocar com o Pedro. Pode começar, então, pode começar, Lídia. Tudo contigo. Eu quero começar com duas coisas muito simples, Pedro. Eu faço a linha fofoca, ela faz a linha acadêmica. Não são simples, né? Agora que a gente estava conversando, que a gente estava falando das plantas, né? De Deus gostar das plantas, Uhum. e é muito bonita a capa, né? Primeiro entender esse extratos, né? Que me parece que eles podem ser juntos, mas também podem ser separados, dramáticos, e a camélia. O que é essa paixão pela camélia? A camélia já é dramática, né? É uma planta dramática. Então, eu costumo contar isto nas entrevistas, que é, a minha vida tem sido um puzzle que se tem vindo a completar sozinho, sem eu fazer muito por isso. Ou talvez tenha feito, mas não sou eu que junto as peças, alguém junta as peças para mim. E, portanto, eu tenho descoberto uma série de coisas que não sabia antes. Este livro tem o título Os Tratos Dramáticos, porque foi o título que eu achei que era o título correto na altura em que eu escrevi grande parte dos poemas que estão no livro. Pronto, hoje em dia talvez não usasse esse título, mas na altura eu achei bastante interessante, até pelo jogo de palavras. Os tratos representam essas várias camadas da minha vida. Podem ser só tratos, portanto, relações, como podem ser extratos de camadas, como podem ser extratos, como antigas relações entre pessoas, entre eu e o mundo, não é? Dramáticos não no sentido de drama, de um romance, mas drama na forma teatral, talvez Foi nele que eu pensei, foi nesse drama que eu pensei. monólogos, uma coisa mais teatral. E as flores foi algo posterior. É realmente a minha planta, a minha flor favorita, as camélias. E quando eu compus este livro, porque este livro é um compêndio de coisas que eu escrevi há 10 anos atrás, não é tudo novo ou recente, portanto foi um compêndio que eu achei que deveria ser publicado, ter coisas relativamente inocentes e frágeis tecnicamente, algo que as pessoas talvez pudessem relacionar mais, alguém que não estuda a literatura ou trabalha a literatura. E as camélias, como são a minha flor favorita, e o livro, a minha ideia do livro é que representasse liberdade. Eu depois descobri, quando fui investigar mais sobre as camélias, e que eu gostava que fosse a minha imagem de marca, portanto, vamos ver se eu lá chego, ou se chego aos calcanhares do que representa uma camélia, mas a camélia, na altura, eu descobri que representava também a liberdade, que era a ideia do livro. E representava a liberdade por ser a flor que se dava aos escravos no Brasil quando estes passavam a ser autónomos e livres. Portanto, eles colocavam uma camélia na lapela e eram senhores da sua própria vida. E, portanto, este símbolo de liberdade e de camélia e de libertação era a imagem que eu gostava de passar com o livro, com outro pensamento. E depois chegou a segunda. Desculpa, Pedro, achei super interessante, assim, porque eu nunca tinha visto essa referência da camélia como liberdade. E a minha, ela é muito, muito, me toca muito, porque a minha avó, que era portuguesa, de Trás dos Montes, ela tinha um jardim de camélia. Então, jardins cheios de camélias, de todas as cores, era muito
muito bonito. Então, acho bonito, liberdade, a liberdade de poder escrever, né? Eu acho que é legal. Pensamento, de movimento. Mas as camélias, já agora, duas situações. As camélias têm várias camadas por elas próprias, não é? As pétalas ficam sobrepostas umas às outras. Portanto, fazia sentido em relação aos estratos. E, só por brincadeira, as camélias foram trazidas do Japão, não é? Dos portugueses. As camélias brancas são conhecidas como japoneiras. E antes de se utilizar as palmeiras como símbolo de uma casa senhorial, portanto, uma grande casa, tinha sempre uma palmeira que ia crescendo, crescendo mais do que a altura dos telhados das outras pessoas. Antes de se utilizar as palmeiras, já se utilizavam as camélias, porque nem toda a gente tinha capacidade para comprar as camélias que eram importadas do Japão. E, portanto, a camélia também tem esse símbolo de estatuto aqui em Portugal, enquanto no Brasil é um estatuto completamente diferente, que é um estatuto de libertação, não é? De alguém que trabalhou muito e sofreu muito e que, por alguma razão feliz, ganhou a liberdade. Outra coisa, só para terminarmos a botânica, mas outra coisa é, aqui as lições de botânica ou as tentativas de. Eu utilizei as camélias exatamente por este sentimento de liberdade, etc. Mas depois isto tudo fez sentido, portanto, a sensação de puzzle na vida, que o livro está dividido em duas partes, e uma tem uma homenagem à Sofia de Melbrenner, que é talvez a maior poeta portuguesa do século XX, que eu diria que é muito assim, em linha com a poesia da Cecília Meirelles, para falar em autores brasileiros, que talvez seja a minha poeta brasileira favorita. E tem uma segunda parte, como uma homenagem ao José Mário Branco, que eu diria também que se pudesse fazer uma comparação em termos de trabalho ou do autor, seria talvez o Chico Buarque ou o Caetano Veloso do Brasil, né? E como tem estas duas homenagens à Sofia e ao Zé Mário, eu, quando eu decidi homenagear o livro, não pensei sobre isto, mas depois refletia e são ambos do Porto. E mais tarde, quando saiu a capa com as camélias, fez tudo muito sentido, porque alguém me disse assim, não sei se sabes, mas as camélias são a flor oficial do Porto, da cidade do Porto. Portanto, todo o livro que tem um poema em homenagem ao Porto também, acaba por estar todo muito bem montadinho neste sentimento de homenagem ao Porto e homenagem à liberdade. Foram dois autores que lutaram muito pela liberdade de Portugal, né, pelo 25 de Abril, etc. E realmente o livro fecha assim todo, sem eu ter grande noção disso. Portanto, as duas homenagens não foram pensadas por serem do Porto, nem as camélias por serem do Porto, nem por serem liberdade, mas as coisas foram fechando e realmente fazem sentido e ainda. Correto, é o que a gente Intuitivo, estava né? falando agora há pouco. É, como nós falamos agora, cada informação completa, e no seu É, livro, pelo jeito, acontece. realmente. Eu quero ler, Kátia, assim, antes de entrar nas poesias e tudo, eu gostei muito dos agradecimentos, e eu vou ler, porque tudo no livro é muito poético, né? Agora, com a explicação das escolhas, da Eu gostei também camélia e dos tudo mais. agradecimentos. Os agradecimentos, então, para quem está nos ouvindo, nos agradecimentos, o Pedro faz dois agradecimentos. O primeiro, à família, pela raiz, pelo tronco e pelo campo. Permitiu-me os ramos, as folhas e as flores. E eu aceito este meu fruto reconhecendo a sua luz. Lindíssimo isso. E ao Muito linda escritor, mesmo. ao relator desavergonhado de realidades, cuja vida agradecemos no vagar das horas frágeis, por nos badalar com o que trouxe de cada pequena corrida. Que lindo, Pedro, isso. Já no agradecimento começa bonito esse livro, hein? É. Obrigado. A família é tudo muito metafórico, não é? Já ao Sim. escritor, em relação ao escritor, é muito direto, mas eu não queria agradecer à família, pronto. Queria, queria escrever qualquer coisa mais. Acho que Mas merecia é o muito trabalho. interessante dizer, e eu aceito este meu fruto reconhecendo a sua luz. Sim, Muito lindo exatamente. isso mesmo. Porque seja ela uma família metafórica ou não, é aceitar quem você é, aceitar a sua É, essência, né? exato. Sim, é disso que eu sou construído e eu aceito. Daí o tronco da educação, a raiz dos genes, tudo isso Sim, é uma grande metáfora de. Eu quis pensar sobre como agradecer de uma forma mais poética e não tão Tão direta ou tão direta, né? curta. Acho que merecia o trabalho. Tal como todos os escritores a quem eu agradeço, que vieram antes de mim e que estão cá e sim, sim. É que está faltando uma musa, talvez, para você poder agradecer a poesia, não é só a musa para dizer a poesia, simplesmente. ela chega-me tão de cima e tão diretamente que é quase como se fosse uma amiga. Não a vejo como uma inspiração, vejo como uma amiga que bate à porta de vez em quando e com quem eu falo. Olha, que bom, hein? Íntimo, né, Kátia, das poesias? É Da uma coisa com poesia? carne e osso, quase. Sim. É, ele é amigo da poesia, então é íntimo da poesia, nem musa é.
O Pedro, É que ele começou o que muito que, o cedo, que que né? tu o que que tu achas que tu é primeiro, Pedro? Poeta? Não, eu conto sempre ou digo sempre isto, quando me perguntam como é que eu gostava de ser tratado, eu digo sempre que eu gostava de ser tratado enquanto Pedro e depois enquanto autor, porque escritor é aquele que escreve e, portanto, todas as pessoas que entram na escola, que felizmente são, que é a maior parte, escreve a partir dos 5 ou 6 anos, ou 7, vá, e, portanto, todos escrevemos. Agora, autorar, criar, compor, construir, é uma coisa maior do que escrever. E nesse sentido sou autor e não escritor. Escritores são aqueles que trabalham em jornalismo ou que trabalham numa redação, não é? Ou que trabalham numa secretaria e escrevem. E escrevem de uma maneira essencial. Mas não de uma maneira poética ou de uma maneira autoral. E, portanto, eu não sou escritor, sou autor. Poeta ainda não sou, porque preciso de aprender mais sobre isso e dominar melhor as conversas com a minha amiga poesia. E, portanto, nesse sentido, ainda não sou poeta, mas um dia, quem sabe, lá chego. Poeta é a Cecília Meirelles e o Carlos Drummond e o Manuel Alegre, esses são todos poetas, o Camões, pronto, mas eu não sou. Mas qual é o gênero que tu mais te identifica? O género com mais identifico é a poesia pela técnica, não pelo género em si, mas pela técnica da cadência, do ritmo, da beleza, da procura pela beleza e, sobretudo, pelo minimalismo, pela simplicidade, que é sempre aquilo mais difícil de obter. E quando leio textos em prosa, se não tiverem um certo ritmo, um certo rima, e essa beleza que em princípio a poesia procura, para mim não faz tanto sentido e torna a coisa chata e aborrecida e lenta. E portanto, nesse sentido, o meu género é poesia e foi por isso mesmo que eu decidi lançar o meu primeiro livro que fosse poesia, que é precisamente aquilo que vende menos, mas era o que eu queria que começasse a minha vida literária, não fosse prosa, mas poesia, precisamente por isso. Escuta, eu sei que tu gosta de música popular brasileira, né? Demasiado, se calhar até é Demasiado. crime. É, Deve ser crime, talvez, gostar tanto. mas aqui neste livro tem uma homenagem ao Caetano Veloso. É, exatamente. Quer contar pra gente a história? A história é uma das histórias que eu costumo utilizar para encher tempo nas minhas apresentações. Ah, meu Deus, tu Devo não vai encher dizer, tempo aqui, porque eu vou te dar o tempo que precisar para tu falar o que tu quiseres. não, mas eu aqui estou à vontade nas apresentações, é que as pessoas olham todas para mim e eu não sei bem o que é que ia dizer. Então vou sempre buscar a bengala desta história. Eu utilizo essa história como uma bengala, né? Mas a história é muito simples. Eu trabalhei na altura em que escrevi os poemas para este livro, que foi há 10 anos atrás. Estava muito sob a influência de vários artistas, nomeadamente artistas brasileiros, em concreto a música de Caetano Veloso. E, portanto, escrevia muito a ouvi-lo. E uns anos mais tarde, calhou de ter uma ideia para um poema, surgir a ideia, eu apontá-la. Trabalhei muito o poema, posso dizer que talvez tenha reescrito o poema mais de 200 vezes, que é uma métrica realmente complexa e difícil de fazer sentido e tudo mais, e cheia de ela própria cheia de metáforas, e eu queria que ficasse relativamente bom. E quando achei que estava no melhor que eu conseguia na altura, pensei que seria interessante entregar o poema ao autor. Eu já tinha estado 2 ou 3 vezes com ele antes, e um dia resolvi ir ter com ele depois de um concerto que ele deu no Coliseu do Porto. Fui ter com ele, conhecia assim, não se pode dizer que fosse conhecido, mas já tinha estado com a esposa dele. E encontrei-a, falei que tinha o poema, que não queria nada dele a não ser entregar o poema, ao mostrar-lhe, primeiramente, e ela chamou e falámos talvez meia hora, 20 minutos na rua, que foi assim Uhum. muito bonito. E enquanto estávamos os dois a falar, eu a explicar-lhe que não queria utilizar o nome dele para vender livros, nem queria que ele tivesse essa ideia, mesmo que não fosse isso, não é? Porque não é. E que tinha trazido um poema impresso, dedicado, assinado, e que se ele tivesse de acordo, entraria no livro. Se não tivesse de acordo, eu excluiria o poema do livro, e se ele não gostasse do poema, quiçá nem publicasse o livro, porque eu precisava de ter o carimbo de 2 ou 3 pessoas, além da editora, que me dissesse que o livro estava minimamente seguro. E quando estávamos a falar sobre isto, ele abriu a folha, deixou de me ouvir completamente e depois eu percebi que ele estava mesmo com atenção, deixei de falar com ele leu durante uns segundos e quando voltou a fechar a folha olhou para mim assim muito emocionado, quase com uma lágrima no canto do olho, como diz o Bonga, e olhou para mim muito emocionado e só disse assim no meu português do Brasil: viu, que lindo, que bonito, viu, muito obrigado e tal. E agradeceu muito e deu-me assim a liberdade de eu publicar e fiquei feliz por ele sinceramente ter ficado emocionado. Eu pensei, se o Caetano fica relativamente emocionado com o que escrevo,
então talvez faça sentido publicar este poema, e se este poema está lá também faz sentido ter o livro, pronto. E essa Pedro, história... aqui no Brasil tem uma expressão que todo mundo, quando tem encontros importantes, fala assim: eu zerei a vida. Então, você zerou a sua. Começou E de você novo, né? começou. Primeiro assim, se ele conversa com a Paula Lavigne, a Paula Lavigne deixa ele chegar perto do É, Caetano. O Caetano se emociona com o que ele escreveu, você não pronto. precisa fazer nada, não, cara. Só fazendo entrevista para contar essa história. É só isso. Foi um empurrão, foi Posso um empurrão. ler esse texto? A linha torta de Caetano. A palavra doce travo, a japoneira, viajou de mão em mão da tua unha reta, rente ao céu da boca da Bahia, até o coração dos meus dias, como missa de porta aberta. Uma ode à vida e a Deus, que mais uma vez escreveu certo por linhas tortas, pois ao conhecer-te, Caetano, a voz te deu como um rio, para que lá longe no exílio o coletivo acordasses. Uau, bonito. Lindo, lindo Parabéns. mesmo. Olha, Kátia, eu estou achando assim que você não está não só conversando com o primeiro autor, né, do continente, vamos corrigir, De toda a Europa. de toda a Europa, mas está conversando com uma celebridade, porque é entrevista para a RTP, é entrevista e consegue falar com Caetano. Assim não dá, Kátia, você não podia ter me convidado para isso, não? É. Ai, Ué, meu mas é que Deus. tu também é celebridade, Lídia, ora bolas. Não. Ah, não. A musicalidade, né? É até uma curiosidade, Pedro, você como autor e que é amigo da poesia, né? A gente tem, não só todos os outros autores, né? Mas alguns até que eu conheço, tem uma coisa assim como a poesia, né? O poeta, como se ele tivesse um degrau a mais, né? Esse ser que assim, eu não tenho nem como chegar perto dessa criatura porque ele é poeta, né? Claro, aqui eu não vou entrar nem com as minhas discussões de gênero, porque normalmente homens dizem mais claramente eu sou poeta, e mulheres não dizem tão claramente eu sou poeta. São mais eles, né? Parece que é uma coisa mais masculina. Mas, de qualquer forma, uma coisa que você falou assim, a poesia como ritmo, como o olhar. Você acha que necessariamente, Pedro, você se preocupa com isso, com essa coisa de ritmo, ou de métrica do ritmo, ou a métrica acadêmica da poesia? Ela precisa existir? Duas situações diferentes. Uma, o poeta está lá muito em cima porque é ele próprio que se coloca lá em cima quando isto é um trabalho exatamente igual ao outro. Claro está que as pessoas que têm um trabalho das 8 às 5 muito dificilmente compreenderão um trabalho das 5 às 8, porque todo o Sim. mundo está acordado de manhã e a deixar de trabalhar ao fim da tarde para ir jantar e dormir. Nós muitas vezes fazemos o inverso, o caminho inverso. E como não vamos para uma fábrica criar uma coisa física, uma peça para um automóvel, não estamos a fazer rigorosamente nada senão pensar. E pensar não é trabalho. E, portanto, talvez se os filósofos gregos estivessem cá hoje, estariam todos desempregados e eram todos mal vistos, tal como são mal vistos os poetas hoje em dia. Provavelmente. Não é trabalho. Agora, dizendo isto, que a grande parte da culpa é dos poetas e dos escritores e dos artistas que se isolam do mundo para criarem uma imagem de que são superiores e são quase deuses, é um problema gigante, precisamente porque não chamam as outras pessoas para lerem e para ouvirem música, para fazerem o que têm a fazer com uma relação estreita com a arte. A culpa é realmente a dos poetas. Muitas vezes os poetas recusam dar entrevistas, recusam aparecer, e eu pergunto se recusam porque não sabem dizer mais nada além do que escrevem, ou se recusam para dar uma imagem de Deus, ou então se recusam porque não gostam. Mas o nosso trabalho é precisamente dar entrevistas e falar com os outros para proporcionar momentos destes de reflexão. E se eles estão fechados em casa sem darem a chance de trocar ideias, o que é que eles estão a fazer? A poesia não se sustenta se não houver interesse do público por ela. Pronto. Isso para responder aqui a esta parte. A segunda parte, eu acho que a técnica é a base e é o fundamento de toda a criação. Claro que eu tenho esta sorte de ter esta voz que me dita os poemas completos ou os textos completos ou muitas vezes os capítulos de livros completos. Portanto, sou capaz de estar a escrever 1 hora ou 2 horas ou 3 horas enquanto estou a ouvir. Eu tenho sempre esta frase de que eu não me sento a escrever, eu deito-me a ouvir e espero que chegue. E quando chega, eu escrevo durante muitas horas seguidas
sem sequer pensar sobre o que estou a escrever, porque estou só a ouvir. Agora, isso são 5% de inspiração, faltam os 95% de transpiração, que são a base e o fundamento que sustenta o trabalho. Porque muitas vezes há erros crassos que a voz, claro está, não substitui à técnica. E, portanto, a técnica pode ser a rima, como pode não ser, tudo se adapta àquilo que foi ouvido, no meu caso, pelo menos. Mas a técnica é essencial, é o fundamento, é a tal base que eu falo, e é aquilo que eu sinto fazer falta a grande parte do trabalho atual artístico dos jovens. Tem uma imagem artística muito ousada, são todos muito bonitos, não é? Parecem todos o Fernando Pessoa, parecem todos, são todos assim com grande imagem, não é? Usam as flores ou usam os vestidos, e pronto. E depois vai-se a ler e o conteúdo é muito fraquinho. E eu pergunto porque é que o conteúdo é fraquinho. É porque não fizeram o trabalho de casa. Porque isto é um trabalho, não é uma diversão. E esse trabalho é ler os outros. Ler os outros é Sim. viver muito e falar com os outros como nós estamos a fazer aqui. E aí nós recebemos uma parte técnica que alicerça toda a nossa criatividade. A criatividade não se sustenta sem técnica. E, portanto, a rima é uma parte importante e às vezes é fundamental para entrar na pessoa, pelo coração ou pelos ouvidos. A rima é fundamental. Como é fundamental todas as outras partes técnicas, tudo. Na poesia tudo é técnica. Tudo é técnica. E o trabalho do escritor é esse trabalho de casa, da parte de trás do poema, de inserir a base do poema sem que o leitor o note. Quanto mais fácil parecer, mais difícil foi. Mas isso só é assim quando se tem a técnica. E essa técnica tem que se estudar. Ela não nasce connosco. O resto nasce connosco. A vontade, tudo. Mas a técnica não nasce connosco e nós precisamos de a dominar. E é esse repto que eu tento passar. Muito bem que escrevam, mas agora ouçam isto aqui. Será que isto faz sentido se estiver nesta forma? Será que devia ser minimizado aqui para abrir qualquer coisa acolá? É isto que eu acho que é preciso fazer, este trabalho técnico e estas entrevistas. Eu estou muito feliz, devo dizer que estou muito feliz de ser entrevistado, entre aspas, não é? De poder conversar com duas escritoras, precisamente porque nas outras entrevistas têm interesse em saber a que horas é que me deito ou a que horas ou quando é que eu comecei a escrever, o que é que eu escrevi isto assim ou assado, mas ninguém me pergunta sobre a técnica, que é realmente aquilo que importa falar, porque quem nos ouve são aqueles que também, em parte, escrevem. Não é? O leitor é aquele que escreve o texto connosco. Portanto, o escritor não escreve para si próprio só, escreve para os outros, e os outros escrevem connosco. E, portanto, esta Olha parte só, é importante isso. Entro em vários embates justamente por isso. Assim, tudo que você disse é necessário a técnica para que até eu me liberte da técnica na hora de escrever. Claro, né? A partir eu sou leitora, mas sinceramente eu não fico contando quantas sílabas tem, que rima é essa ou aquela. Eu me emociono. Eu quero algo que me emocione. Então, a minha poeta preferida é Hilda Hilst, então eu sou fascinada por ela, assim, e acho que isso é importante. Mas o que às vezes me deixa aí, né, nos contemporâneos é assim, eles querem escolher que leitor. E quem que escolhe o leitor? Se é o leitor que escolhe o autor, não é o autor que escolhe o Eu também leitor. acho. Né? Isso não existe. Então, eu acho que é legal, né? Tudo isso para cutucar e ver quem você é, mas essas discussões é o que você acabou de falar, assim, primeiro eu tenho que ser leitora, eu tenho que ler outros, né? Se eu não sou leitora, eu acho que eu não consigo fazer a minha lição corretamente, né? Escrever a intuição, os 5% de intuição, como todo mundo sempre diz, né? Mas o 95% da dedicação inclui a leitura, né? Como que leitor, né? Que leitor que você é? E depois, a partir do leitor que você é, que leitor que eu quero ter? Você sabe, Pedro, que leitor que você só quer ter leitores, né? Você não tem a caixinha para eles, não, né? A resposta é muito simples porque aquilo que eu escrevo é aquilo que eu ouço. E nesse sentido eu não escolho o que eu escrevo. E como eu não escolho o que escrevo, também não escolho quem lê. Pedro, Agora, Exato. explica para a Lídia o que é isso que tu estás falando aí, daquilo que tu ouves. Não, bem, isto também é outra coisa que também é relativamente simples. Não é fácil de compreender, mas é simples de dizer. Que é, eu ouço o que eu ouço sem controle absolutamente nenhum da hora, ou do dia, ou do que for. E grande parte das vezes acontece enquanto estou a dormir e que me levanto à meia da noite para apontar na caixa do texto do telemóvel aquilo que eu ouvi ou que estou ainda a ouvir, com as luzes apagadas sim. para não me distrair. Pronto. E nesse sentido, há pessoas que lhe chamam voz, há pessoas que chamam inspiração, há pessoas que chamam Deus,
eu não me importa nomear a coisa. Quando se tenta nomear alguma coisa, em parte tornamos-nos donos dela, não é? Uma árvore tem que ser a X árvore para nós sabermos que aquela árvore nos pertence nesse sentido, domínio sobre ela. Não pode ser só um ser que ali está, tem que ser a árvore X ou a flor Y. E eu não me importa de dominar aquilo que me domina a mim. Eu não sou eu que escolho a voz, é a voz que me escolhe a mim. Portanto, eu digo voz como podia dizer outra coisa qualquer, que eu não sei o que é, nem quero saber o que é, mas é isso. Eu deito-me a ouvir quando ouço e aponto e trabalho. E depois aplico a tal técnica, pronto, que eu aprendi com os outros. Quero também uma voz assim para ouvir. É, mas o importante, Kátia, é que se ele, né, está aberto para ouvir o que ele ouve, ele Sim, realmente não tem como escolher quem o lê, né? Não tem sim. é, essa determinação de alguns escritores que dizem, eu não me interesso por esse público, não me interesso por esse leitor. Eu acho que quem escreve, além de querer colocar ali a sua voz, ele também quer que leiam. E até posso dizer que o livro começa com um poema dedicado à Sofia de Melbrenner. Foi escrito precisamente na primeira vez em que eu entrei no jardim da casa dela, que é o Jardim Botânico do Porto, e era a casa dela, né? O palácio, o palacete. E quando eu entrei no jardim e dobrei pela esquina do palacete para a zona das fontes, chegou uma voz e ditou-me esse poema, que eu julgo que é quase um pronúncio da qualquer coisa que vai nascer no futuro, e nasceu. Pronto, eu não escrevi esse poema há 10 anos, escrevi há 7, julgo eu, mas também para dizer que esse poema nasceu da voz quando eu conheci o Jardim da Sofia, e o poema do Zé Mário, em homenagem ao Zé Mário, surgiu no dia em que ele morreu, enquanto estava a tomar banho. Portanto, eu nunca controlo nada sobre nada, não é? E surgiu porque eu recebi uma série de mensagens de amigos com esta notícia infeliz e estava a tomar banho assim ainda meio abananado com a novidade e surgiu-me isto de bigode e dos tentáculos e de me agarrar ao bigode de alguém que sabe mais que eu e escrevi esse poema ao Zé Mário, portanto, para dizer que nunca é controlado, nem controlável, nem espero que seja, nem é expectável que seja, acho eu. E você corre a anotar? Eu tenho um monte de caderninho espalhado pela casa. Você corre a anotar? Sempre apontado, sempre à mão. Nunca falar, sempre apontado, sempre em texto. Aliás, eu ontem estava a rir porque descobri uma coisa que eu tinha apontado que era assim um bocadinho estúpida e ao mesmo tempo era tão boa que eu me ri muito, que eu não sei se esteve a partir. Mas um dia destes, quando sair o próximo livro de poesia, vai lá estar. Não É pode tão contar ridículo que é agora, não boa. pode dar spoiler. Eu não vou dar spoiler. É por isso que é bom, né? Escrever de alguma forma, porque Dá só você vontade vai de ler. rir, não sei. Pedro, eu vou te fazer uma última pergunta, já que já faz um tempinho aqui que a gente está conversando. Eu quero que tu fales aquilo que tu nunca falaste em entrevista nenhuma sobre o teu livro e que tu gostaria de falar. Pena. O que é que eu nunca falei? É, Essa é uma pergunta tão difícil. O que é que eu nunca falei? Eu nunca falei sobre o meu próximo livro de poesia e nunca falei, sobretudo, daquilo que eu sinto ser a evolução da poesia e que eu acho que é importante, que é uma evolução que passa pela pontuação, a pontuação, e é uma evolução que passa por outras coisas técnicas, como a maneira como se encadeia o livro. Agora, da parte escrita, o que nunca costumam fazer perguntas é sobre a técnica do livro. Fizeram uma vez uma pergunta, ou eu respondi com a parte técnica, mas é uma coisa que nós nunca falamos, que é muito triste. Falam sempre porque é que escreveste isto ou porque é que escreveste aquilo. Ou tu acha importante falar sobre a técnica? gostaria muito, ou teria muito agrado, em que houvesse uma escola técnica literária que não me parece que exista, ou posso eu só não conhecer, mas que não me parece que exista. Isto porquê? Porque há muitas escolas, muitas universidades e muitas faculdades de literatura e falam todas sobre os escritores que passaram, ou sobre alguns que já estão muito velhinhos que andam por aí. E falam, isto é muito bom, e isto é muito bom porquê? Não nos dão esta resposta, dizem só que é muito bom. E depois não há uma parte técnica. Porquê? Porque os próprios professores não são dotados da técnica. E porquê que não são dotados da técnica? Não escrevem. Ou quando escrevem, escrevem material científico, escrevem artigos científicos, escrevem teses, escrevem coisas que ninguém lê, que ninguém vai ler e que ninguém quer saber, a não ser os próprios professores e colegas uns dos outros. E o que deve haver, a mim parece-me, que é uma aula, ou uma cadeira, ou várias cadeiras, ou até mesmo um curso de técnica literária só ensinada por escritores
e escritores que escreveram muito e que leram muito. E podemos falar, por exemplo, da Adriana Calcanhoto, que deu aulas na Faculdade de Coimbra. Eu não estudei na Faculdade de Coimbra, não fui às aulas dela, com muita pena, mas imagino que ela falasse da técnica. E a técnica vem, muitas vezes, do coração. É daquilo que nós sentimos que é certo. E aquilo que nós sentimos que é certo vem daquilo que lemos e daquilo que trabalhamos. Não vem daquilo de estudar os outros como se fossem objetos. Não são objetos. Primeiro tocam-nos e depois só depois de nos tocarem é que vem a nossa própria noção de literatura. E, por exemplo, o que eu nunca falei foi que a primeira vez que eu li o Dostoiévski, eu nunca tinha lido, não é? A primeira vez, sem nunca ter lido um excerto, por exemplo, foi que na segunda parte do livro, que eu penso que foi As Memórias do Subterrâneo, em que ele mudava a direção da emoção do narrador em cada 3 linhas. Estava triste, estava feliz, queria, não queria, queria, não queria, queria, não queria. E eu nunca tinha visto, ou lido, neste caso, ninguém que tivesse escrito desta forma. E isto é uma técnica que, depois aplicada nos nossos próprios trabalhos, não está escrita em nenhuma tese, não é ensinada em lado nenhum. Tal como não é outras técnicas fundamentais. E então nós temos falado de quê? Temos falado do passado, claro, do Kafka, do Proust, desses todos, mas também temos falado do presente. Por exemplo, nós estamos aqui a falar de poesia, por exemplo, da Filipa Leal, que tem uma técnica, uma forma de escrever diferente, mas temos que falar sobretudo do coração. E temos que parar nas universidades de ser tudo tão, uma técnica tão escultural, de uma coisa tão obrigatória, de metermos a barra lá em cima, só assim é que funciona segundo X ou Y. Nós só queremos que vocês escrevam segundo Z. E só para terminar rapidamente, esta semana vi um vídeo dos anos 70, julgo eu, em que havia um concurso nos Estados Unidos de pianistas clássicos, em que entravam mais ou menos 70 alunos e que só ganhavam um e que eram avaliados por outros professores de piano clássico, que eram professores que eram famosíssimos no mundo todo, eram um professor do mundo todo e que se juntavam esses 5, 10, 15 professores que tinham imensos prémios e, portanto, tinham imenso reconhecimento e avaliavam aqueles 70 alunos. Que os reduziam a 5, e esses 5 davam um concerto e, no fim, os professores reuniam-se e escolhiam o vencedor. Mas escolhiam o vencedor se houvesse vencedor, coisa que naquele ano, penso eu que foi 76, não houve vencedor. E claro que os alunos ficaram frustrados, que os pais ficaram frustrados, que o próprio público apupou, mas a resposta de um dos professores, de um desses grandes pianistas, era: eles não são Horowitz, mas querem ser Horowitz. E não percebem que não basta a técnica, podem errar as notas se tocarem diretamente com o coração, que é aquilo que nenhum deles conseguiu fazer. E isto, claro, tecnicamente é muito difícil de provar, porque se tocarem as notas todas, todos, não há nenhum que esteja errado. Mas depois foram todos Sim. cerebrais. E na literatura é isso. Muitas vezes a parte técnica é posta de lado, outras vezes é só colocada a parte técnica e não é colocado o coração. E o que nós precisamos é de literatura escrita com as duas em comunhão e ensinada pelas pessoas que fazem as duas. Porque um professor que ensina técnica e um professor que ensina coração não me parece que sirva. Nós temos que ter um professor que seja escritor, perceba de literatura com o coração e não com a parte técnica. Porque quando nós falamos com outros escritores, eles dizem assim: não, mas tu já reparaste que naquele conto de X autor e tal, ele faz isto, já viste aquilo a ser feito? E eu vou lá ler e vou dizer: acho espetacular, vou usar para mim, ou então não acho. Mas não pode vir um professor, como nós temos, por exemplo, o Plano Nacional de Leitura do secundário em Portugal, em que temos uma lista de livros e que temos que ler daquela lista de livros. E porquê é que são aqueles autores e não são outros? E porquê é que nós gostamos daqueles ou não gostamos? É isso que tem de ser discutido e incutido nos jovens e naqueles que vão para a universidade. Eu julgo que a parte técnica e a parte técnica indireta não está escrita. E não está escrita talvez porque os escritores tenham medo de a partilhar, porque são aqueles segredos de como é que se faz este bolo com este sabor. Mas eu gostaria muito de escrever um dia uma tese sobre todas as notas técnicas indiretas que eu li em todos os livros e que eu aprendi a escrever. E é isso para mim que é o fundamental, é ensinar a escrever nas aulas, que eu realmente nunca falei sobre isto, ensinar a escrever nas aulas, não só a parte técnica, não só os antigos, mas os novos, os antigos, o técnica e, sobretudo, ensinar o coração. Não escrever para atingir X nível, não escrever para ser o Camões, escrever para sermos nós próprios no melhor possível que nós temos para dar. É isso. Como não dá para continuar, tem muita coisa que assim faz todo sentido
que o Pedro falou, se a gente trouxer aqui para a nossa realidade, né, desde a escola, o que querem que a gente leia, né, até nas universidades, a forma de ensinar, e acaba sendo muito limitado mesmo, é maior do que isso. É um conjunto todo, né? Realmente não dá para um leitor do colégio, do médio, ler Machado de Assis, né? E ele está na nossa lista. Isso a gente já discutiu aqui tantas vezes, mas também quando se está na universidade, às vezes as leituras são muito impostas, claro, às vezes não sempre impostas, mas não tem esse outro aprendizado, né? Assim, o que é realmente pode ser a escrita, né? O que pode ser a escrita, o que pode ser Era a leitura. exatamente isso que eu ia falar, porque quando o Pedro fala não tem essas aulas, não existem essas aulas, por exemplo, o curso que eu faço é um curso para eu me transformar numa crítica literária. Então, Exatamente. para ser uma crítica literária, eu tenho que ler e estudar as técnicas como foram produzidos os textos das outras pessoas, né? Também o foco nessas análises críticas, quem vai colocar sou eu. Sim. Então, eu posso mesmo dizer, como agora mesmo que eu escrevi um texto sobre literatura e música, eu escrevi um texto em literatura e música na disciplina de cânone. Eu sei que ficou uma coisa meio estranha, mas eu fiz, né? E o título é Literatura e Música, a milonga na alma melancólica do gaúcho. Olha o texto. Nossa. Então, quer dizer, é uma coisa bem fora, assim, né? Mas eu acho que com o tempo essas coisas vão modificando e a gente tem que modificar mesmo, né? Porque não pode ficar só no Camões, no Machado de Assis, né? Outra coisa que eu ia falar, Pedro, é que em Curitiba, isso eu senti quando eu cheguei aqui. E acho que já te falei sobre isso. Em Curitiba tem muito, em Curitiba não, no Brasil tem muita oficina de escrita criativa. Tem Uhum. muita, e o professor é um escritor, né, Lídia? Nós temos Sim. muitos editais culturais que promovem esse tipo de trabalho, assim, de escrita criativa. Eu vou te quebrar agora, tá? Hum. Porque eu fiz escrita criativa aqui em Curitiba, mas a primeira oficina de escrita criativa que eu fiz foi em Lisboa. Ah, Sim, mas aqui, não, tudo bem, mas aqui, aqui no Portugal tem menos. Mas agora tem, um pouco, um não pouco. sei se eu já te falei, Pedro, que tem um mestrado em escrita criativa na Universidade de Coimbra. Eu Uhum. assisti uma aula como ouvinte e é maravilhoso. Eles reúnem escritores, não sei se são novos, principiantes, mas o professor ele utiliza de textos científicos até para despertar a escrita dos alunos, sabe? Então, cada aula os alunos leem um texto e tem que escrever um texto. Eu achei bem bacana mesmo a professora, não me lembro o nome dela, mas ela é bambambam da bambambam na história. Então, é uma coisa que tu tem um mestrado em escrita criativa, tu vai ser escritor, mas tu vai ver caminhos, eu acho. Possibilidades, né? Eu acho que tudo isso serve para a gente despertar, para a gente despertar. O escritor, além de qualquer coisa, ou antes de qualquer coisa, ele é um observador. Então, observar e depois desenvolver o nosso trabalho é uma coisa que eu acho fundamental, né? Então, tu vai numa aula dessas e vê o que as pessoas estão escrevendo, como que elas se relacionam nesse universo, isso te dá uns insights assim muito interessantes, né? Concordo. Mas olha, eu acho que Polêmico. isso daria um outro podcast, né? Um outro episódio de Outro que podcast, esse sim. assunto, porque Ensinar a literatura. nem seria ensinar literatura. A questão é essa, né? Será que a gente consegue ensinar alguém a escrever? Não, Poxa, gente, eu não tenho consegue. 40 anos de sala de aula, né? Eu sempre perguntei, quando é que eu ensino um aluno a fazer alguma coisa? Não, eu não ensino, eu dou uma possibilidade para o aluno fazer o que ele quer fazer. Estimular, Então, eu tenho que dar esta possibilidade, né? exatamente. É, Mais estímulo e menos academia. é, Sim. né? E vamos falar assim, só como leitores que nós somos, nós queremos emoção, né? Que é um Claro. texto
Claro. Funciona, então não tem como. A música, A arte, né? toda a arte, né? Eu vou ler, então, tá? Vai, Antes que vai. você encerre com tudo. Eu vou ler mais uma das que você me mandou. Ainda grita inabalável na minha cabeça a tua voz. Ainda sinto o sopro dos teus braços fustigando a minha pele. Ainda dou por mim, precipitando-me pelos caminhos. Sendo justo, ainda me vou levando, mas já pouco me trago sem ti. Que lindo isso, né? Obrigado. É um romântico. Ele é. Para complementar e para fechar, eu vou ler essa aqui. Para me perder, leva-me daqui contigo. Leva-me sem que tenhas de me devolver. Se houve vontade, de certo haverá vez. E eu sei que esse coração é catarata, sangrando neste leito, e eu quero que me leves nas tuas correntes para me perder. Pedro, que É muito lindo. lindo. Eu vou partilhar isso aqui, tá? Nas redes, nas minhas redes. Tá, Ai, meu claro, Deus. né? Pode, né, Pedro? Claro que pode. Naquela visita que a gente for os três para Lisboa, você paga o nosso café que você não toma, né? Paga o Super nosso. combinado. Super Viu? combinado. Eu já fiz fofoca que tu não toma café, Pedro. Super combinado. Na semana passada aconteceu que identificaram uma foto de uma influencer do norte do Brasil, já não lembro, agora não lembro do sítio, estava-me a tentar lembrar do nome do sítio, pronto, mas é 500 km do Rio de Janeiro, para o norte. E era uma influencer que estava a tirar uma foto numa praia e colocou um poema do meu livro, identificou-me. E eu perguntei-lhe como é que ela me tinha descoberto, e perguntei, mandei-lhe uma mensagem a agradecer a partilha, como é que me tinha descoberto, ou como me tinha descoberto o poema. E ela dizia, tenho um amigo que é fã do teu trabalho, que descobriu através de uma página brasileira de poesia. Que legal! E eu perguntei, então, mas como é que ele descobriu? Ai, não sei, mas houve uma página que andou a partilhar poemas teus e ele gostou muito, seguiu-te a ti e mandou para mim. O teu livro está voando, Pedro Mas achei Albuquerque. muita graça, achei muita graça. É muito lindo isso, muito bom, né? É. Então, vamos finalizar, né? Gostei bastante da conversa, agradeço muito, Pedro, por ter participado. Obrigado, Agradeço eu. a Lídia, Obrigada, minha Karen. amiga de Muito sempre, prazer. minha amiga de fofoca, né? Fofoca Sim, gostosa, da fofoca das boas, né? Não é aquela fofoca, oh, tu não sabe. Não, não, é fofoca gostosa, né, Lídia? tá bom, é exato. Fiquei feliz de você ter convidado. Agradeço ao Pedro permitir que a gente possa ler o trabalho dele e conversar. Eu tentei ser o mais polida possível, Pedro. Meu Deus. Não vos aguento. Não falei um palavrão, É pensa, a Kátia não vai mesmo, ter que ela não falou nenhum Kátia palavrão. não vai ter que ficar colocando nenhum pi aí. Então, tchau para vocês. Um Tchau, beijinho cara. para todos, para quem está ouvindo. Para ti, Pedro, e para ti, Lídia. Para Beijo. vocês. Obrigado. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.